Deus te trouxe até aqui por um motivo. Não perca o que Ele preparou para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber mais vídeos como esse. O Espírito que Deus nos deu, poder, amor e autodomínio para vencer. O medo. A vida cristã é marcada por desafios, incertezas e situações que podem nos levar ao medo. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que Ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e autodomínio. Essa verdade está registrada em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7, NVI. Este versículo é um lembrete poderoso de que não precisamos ser escravizados pelo medo. Como seguidores de Cristo, temos acesso a um Espírito que nos fortalece, nos dá coragem e nos capacita a viver uma vida de vitória. Neste estudo, exploraremos o significado profundo desse versículo e como podemos aplicá-lo em nossas vidas diárias para superar o medo e caminhar com ousadia na fé. O medo e seu impacto na vida humana. O medo é uma das emoções mais comuns e poderosas que os seres humanos enfrentam. Ele pode se manifestar de várias formas. Medo do futuro, incertezas sobre o que está por vir podem nos paralisar. Medo do fracasso. A preocupação com a opinião dos outros ou com a possibilidade de errar pode nos impedir de tentar. Medo da rejeição. O desejo de aceitação muitas vezes nos impede de ser autênticos. Medo da morte. A insegurança sobre o que acontece depois da vida pode gerar angústia. Na Bíblia, vemos que até grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram o medo. Moisés teve medo de confrontar o faraó, Êxodo 3:11. Elias fugiu temendo por sua vida, 1 Reis 19:3. E os discípulos de Jesus muitas vezes ficaram apavorados diante de desafios, Mateus 8:26. No entanto, Deus sempre os encorajou e lhes deu forças para vencer. Deus não nos deu o espírito de medo. A declaração de Paulo em 2 Timóteo 1:7 nos ensina que o medo não vem de Deus. Se não vem dele, então sua origem está em nossa carne ou nas influências externas, como o inimigo de nossas almas. Satanás quer que vivamos com medo, porque sabe que isso nos impede de cumprir o propósito de Deus. No entanto, a Bíblia nos diz repetidamente para não temer. Em Josué 1:9, Deus fala a Josué: "Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Quando reconhecemos que Deus está conosco, podemos enfrentar qualquer situação sem medo, confiando que Ele nos sustentará. O espírito de poder. Deus nos deu um espírito de poder. Isso significa que temos acesso à força divina para enfrentar desafios. O poder de Deus em nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Efésios 1:19-20. Esse poder nos capacita a resistir ao pecado. Com o Espírito Santo, podemos vencer as tentações e viver em santidade. Enfrentar desafios. Podemos lidar com dificuldades sem desespero, sabendo que Deus está no controle. Cumprir nosso chamado. O Espírito nos dá coragem para pregar o Evangelho e fazer a vontade de Deus. Paulo declara em Filipenses 4:13: "Tudo posso naquele que me fortalece." Quando nos lembramos desse poder divino, o medo perde sua força. Sobre nós, o espírito de amor. O amor de Deus é uma das maiores armas contra o medo. Em 1 João 4:18, lemos: "No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor." O amor de Deus nos dá segurança. Quando sabemos que somos amados incondicionalmente, não precisamos temer a rejeição, o fracasso ou o futuro.
Esse amor nos leva a amar a Deus sem medo. Podemos nos aproximar dele com confiança. Amar os outros sem medo. Não precisamos temer a rejeição, pois nossa identidade está em Cristo. Servir com ousadia. Quando amamos, nos preocupamos, mais com ajudar do que com o que os outros pensam de nós. Jesus demonstrou esse amor ao se entregar por nós. Se ele nos ama tanto a ponto de morrer por nós, o que temos a temer? O espírito de autodomínio. O terceiro elemento mencionado em 2 Timóteo 1,7 é o autodomínio. Isso significa que Deus nos dá controle sobre nossos pensamentos e emoções. Muitas vezes, o medo surge porque deixamos nossa mente ser dominada por preocupações e ansiedade. Provérbios 25:28 diz: como cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quando temos autodomínio, conseguimos controlar nossos pensamentos. Em vez de permitir que o medo tome conta, escolhemos confiar em Deus. Evitar decisões impulsivas. Agimos com sabedoria, não por pânico. Manter a paz. Mesmo em tempos difíceis, permanecemos firmes, aplicando 2 Timóteo 1,7 em nossa vida. Agora que entendemos o que significa ter um espírito de poder, amor e autodomínio, como podemos aplicar isso na prática? Substituir o medo pela fé. Sempre que sentirmos medo, devemos lembrar das promessas de Deus e escolher confiar nele. Em vez de pensar e se der errado, devemos dizer: Deus está no controle. Buscar a presença de Deus. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais cheios de seu Espírito ficamos. A oração e a leitura da palavra fortalecem nossa fé e nos ajudam a vencer o medo. Declarar as promessas de Deus. Podemos combater o medo com a palavra de Deus. Alguns versículos poderosos para declarar incluem Salmos 23:4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Romanos 8:15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Isaías 41:10. Não tenha medo, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Agir com coragem. A fé sem ações é morta. Tiago 2:17. Mesmo quando sentimos medo, devemos agir com coragem, confiando que Deus nos capacita. O medo e seu impacto na vida humana. O medo é uma das emoções mais comuns e poderosas que os seres humanos enfrentam. Ele pode se manifestar de várias formas. Medo do futuro, incertezas sobre o que está por vir podem nos paralisar. Medo do fracasso. A preocupação com a opinião dos outros ou com a possibilidade de errar pode nos impedir de tentar. Medo da rejeição. O desejo de aceitação muitas vezes nos impede de ser autênticos. Medo da morte. A insegurança sobre o que acontece depois da vida pode gerar angústia. Na Bíblia, vemos que até grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram o medo. Moisés teve medo de confrontar o faraó. Êxodo 3:11. Elias fugiu temendo por sua vida. 1 Reis 19:3. E os discípulos de Jesus muitas vezes ficaram apavorados diante de desafios. Mateus 8:26. No entanto, Deus sempre os encorajou e lhes deu forças para vencer. O Espírito que Deus nos deu. Poder, amor e autodomínio para vencer o medo. Um estudo bíblico sobre 2 Timóteo 1:7. A batalha contra o medo e a resposta de Deus. Vivemos em um mundo marcado por incertezas, crises e desafios, que frequentemente despertam em nós sentimentos de ansiedade e medo. Seja o medo do fracasso, da rejeição, da doença ou até da morte, essas emoções podem paralisar nosso potencial e nos afastar do propósito divino. No entanto, as Escrituras revelam que Deus não nos deixou desamparados.
Em 2 Timóteo 1,7, o apóstolo Paulo declara: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Este versículo é um convite para reconhecermos a natureza do Espírito que habita em nós: poder, amor e autodomínio. Neste estudo, exploraremos como essas três virtudes divinas nos capacitam a enfrentar e vencer qualquer forma de medo, transformando nossa jornada em uma caminhada de fé e vitória. O Espírito de poder, a força que vem do alto, a fonte do poder divino. O termo grego usado para poder em 2 Timóteo 1,7 descreve os milagres de Jesus, Atos 10:38, e a ressurreição, Filipenses 3:10. Esse poder não é humano, mas sobrenatural, originado no Espírito Santo. Como Paulo escreveu aos Efésios: ora, àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. Exemplos bíblicos de poder sobre o medo de Davi e Golias, 1 Samuel 17. Um jovem pastor enfrentou um gigante armado apenas com uma funda e a certeza de que a batalha é do Senhor. Versículo 47. Seu poder não estava em sua força, mas na fé no Deus vivo. Esther 4:14. A rainha Esther arriscou a vida para salvar seu povo, declarando: se eu perecer, pereci. Versículo 16. Ela agiu movida pelo poder de Deus, não pelo medo da morte. Pedro caminhando sobre as águas. Mateus 14:29. Enquanto Pedro fixou os olhos em Jesus, ele caminhou sobre o mar. Quando duvidou, começou a afundar. O poder de Deus se manifesta quando confiamos nele. Como ativar esse poder hoje? Declarações de fé. Senhor, reconheço que o teu poder em mim é maior que qualquer medo. Fortalece-me hoje. Memorização de versículos. Medite em promessas como Isaías 41:10 e Josué 1:9. Ação corajosa. Enfrente um pequeno medo diário. Conversar com alguém, assumir uma responsabilidade. O espírito de amor, a chama que dissipa as trevas. O amor que vence o medo. O amor, ágape, mencionado por Paulo, não é um sentimento romântico, mas um amor sacrificial e incondicional. João explica: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4:18. Exemplos bíblicos de amor. Sobre o medo, Jesus na cruz. João 15:13. Cristo enfrentou a morte por amor à humanidade. Seu sacrifício mostra que o amor é maior que o medo da dor. O bom samaritano. Lucas 10:33-34. Um estrangeiro arriscou-se para ajudar um inimigo ferido, superando o medo da rejeição. Estevão. Atos 7:60. Mesmo apedrejado, ele orou por seus perseguidores, demonstrando amor que transcende o ódio. Praticando o amor em meio ao medo, perdão. Liberte quem lhe feriu, seguindo o exemplo de José, Gênesis 50:20. Serviço prático. Visite um doente ou doe recursos a quem precisa. Oração pelos inimigos. Senhor, abençoa nome e revela teu amor a ele, ela. O espírito de autodomínio, a mente renovada. Autodomínio. José e a tentação. Gênesis 39:9. José fugiu do pecado porque priorizou sua integridade acima do medo de perder oportunidades. Daniel na cova dos leões, Daniel 6:10. Ele manteve a disciplina da oração, mesmo sob ameaça de morte. Jesus, no deserto, Mateus 4:1-11. Resistiu às tentações de Satanás com autodomínio, citando as Escrituras. Desenvolvendo autodomínio. Hoje, controle dos pensamentos. Substitua medos por versículos. Deus não me deu espírito de covardia. Rotinas saudáveis. Estabeleça horários para oração, trabalho e descanso.
Prestação de contas. Compartilhe suas lutas com um mentor ou grupo cristão, integrando poder, amor e autodomínio. A. Trindade em ação, poder, Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Amor. Pai. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Autodomínio. Filho. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Casos práticos de vitória. Superando o medo da doença. Uma mulher com câncer encontrou força na oração e na comunidade, vencendo a ansiedade financeira. Um homem desempregado aprendeu a confiar em Deus e reorganizar suas prioridades. Combate ao medo da solidão. Uma viúva encontrou propósito, servindo em um abrigo local, vivendo livre do medo. Deus não prometeu uma vida sem desafios, mas garantiu que seu Espírito nos capacitaria a enfrentá-los. Ao cultivar poder, amor e autodomínio, transformamos o medo em fé, a ansiedade em paz e a derrota em vitória. Como escreveu o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Hoje, escolha um medo para enfrentar usando uma das 3 virtudes. Esta semana, compartilhe este estudo com alguém que precisa de encorajamento. O medo não tem lugar na vida de quem conhece a Deus. Ele nos deu um espírito de poder, amor e autodomínio para que possamos viver confiantes em sua presença. Sempre que o medo tentar nos dominar, devemos lembrar: temos o poder de Deus em nós. Somos amados incondicionalmente. Podemos controlar nossos pensamentos e emoções. Que possamos viver cada dia com essa verdade, confiando que Deus é maior do que qualquer medo que enfrentamos. Se entregarmos nossas preocupações a Ele, podemos viver em paz, força e coragem. Afinal, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Oração. Senhor, obrigado por me dares um espírito de poder, amor e autodomínio. Ajuda-me a confiar em Ti em cada desafio, que minha vida seja um testemunho da Tua vitória. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe esta mensagem e abençoe alguém hoje.